Ok. Vamos lá. Bom, então, estamos aqui hoje reunidos para bater um papo, conversar um pouquinho. O tema de hoje é rigidez. Como eu brinquei há pouco, trata-se de um tema que a gente ouviu falar, né? Dizem que algumas pessoas têm. Brincadeiras à parte, agora nesse momento eu tenho optado por falar de alguns temas que dizem o que a gente popularmente chama de defeitos, questões a serem trabalhadas. Por que eu tenho escolhido este caminho? Porque eu acho que a gente tem vivido um processo de expansão de consciência. E no processo de expansão de consciência, o eixo central é se conhecer. E para a gente se conhecer, a gente tem que acessar aquilo que nos é bom e aquilo que também é ruim e difícil. Ninguém porta consigo só coisas boas, nem só coisas ruins. Todos estamos às voltas com muitas coisas dentro da gente. Mas eu entendo que existem alguns temas e assuntos que, por a gente atribuir como um defeito, como uma incapacidade, ou a gente evita, ou a gente tenta ver de um jeito mais superficial, porque pode gerar um mal-estar, um constrangimento. Então, eu escolhi o tema da rigidez porque eu acho que ele tem muito a dizer sobre todos nós e para nos auxiliar nesse processo de expansão de consciência mesmo, para a gente entender de que modo a rigidez está atuando na nossa vida e atrapalhando o nosso desenvolvimento. Mas antes de começar propriamente com o assunto, eu só vou fazer uma abertura. Então vamos... Uma apresentação sua? Vamos aqui nos conectando com a equipe espiritual presente da casa, agradecendo a presença de todos, em um só coração. Nós nos ligamos, nos disponibilizamos e nos conectamos com a energia superior. Que assim seja. Eu me chamo Verônica, eu sou psicóloga, então às vezes eu falo um pouco sobre casos clínicos e atendimentos, porque esse é meu universo, meu repertório. Então vamos lá, a rigidez. E a rigidez, ela pode ser atribuída a vários universos, né? Então a gente pode ter um comportamento rígido, um material pode ser rígido, mas trazendo para o humano, ou talvez até para os objetos, a rigidez vai falando desse lugar mais inflexível. E o que significa para uma pessoa quando ela está numa condição mais rígida, mais inflexível? E aí uma forma interessante que o Hamed, que é o espírito mentor da nossa casa, ele que psicografou esse capítulo, e ele fala que, dentro desse universo da rigidez, que a teimosia é uma forma de rigidez da nossa personalidade. Então, quando existe uma persistência, uma dureza nossa sobre determinado assunto, a gente está sendo teimoso. É fácil perceber que a gente está sendo teimoso? Nem sempre, porque às vezes a nossa convicção é tamanha sobre determinado assunto que a gente consegue justificar, articular, e tá tudo bem que essa seja a nossa opinião, mas o que torna ela algo teimoso? É a persistência na forma única daquela manifestação ou daquela ideia. Então, se para você aquilo é fundamental, estrutural, eu te respeito e você está ali lidando com a sua ideia. Mas o teimoso, para além do persistir, por vezes ele tenta estender isso para o outro, sabe? Então, aquilo é tão claro e óbvio para mim que eu quero estender para você. E qual que é o sentido dele? Eu quero estender para você porque é bom, eu acredito naquilo, ou porque também, se eu estendo para você, é tão confortável quando as pessoas pensam do jeito que eu gosto, ou que eu quero, não é mesmo? Então, a teimosia é um apego obstinado às próprias ideias, nunca admitindo a insuficiência ou o erro. Então, quando a gente está identificado com uma ideia, por mais que a gente esteja convicto dela, talvez a gente se perca e não entender qual é a parte ruim ou qual é a insuficiência daquilo que a gente está defendendo.
E conviver com quem está com a razão leva a relacionamentos desgastados e insatisfatórios. Ficamos presos no papel instrutor-aprendiz. Então, a gente está lá convivendo com alguém que tem muita convicção daquele tema. E assim, a gente respeita, mas muitas vezes o teimoso ou o convicto, ele se coloca numa condição de um saber que por vezes traz quase uma sensação de superioridade, sabe? Porque ele é dotado daquele saber, ele já conhece aquele assunto, ele está me explicando, mas tem uma convicção que é muito perigosa. E aí ela acaba tratando o outro, aquele que não sabe, como um aprendiz. Vem aqui que eu vou te contar. Às vezes no consultório, as pessoas chegam, estão lá trazendo suas queixas, trazendo sofrimentos, e eu as ouço. E às vezes, conversando, a gente compartilha pensamentos, mas eu por vezes sempre digo para os pacientes: ninguém sabe mais de você do que você mesmo. Então, eu posso conversar com você sobre algo que você não esteja percebendo, que não esteja claro, mas é fundamental que a gente tenha alguma conexão com a gente de uma maneira que a gente fale: peraí, isso aqui que me falaram é legal, mas isso aqui não me diz tanto respeito. Ter algum eixo, alguma percepção de si, porque senão a gente fica que nem aqueles bonecos de posto, Vai batendo vento, cada ideia, cada teoria vai oscilando e a gente não tem um eixo. Então eu posso ouvir, eu posso trocar, mas por favor, tomem cuidado com esse lugar do instrutor e do aprendiz. Eu costumo dizer que quem tem muito conhecimento nem gosta muito do lugar do instrutor ou do mestre. Geralmente é o teimoso ou o controlador que gosta mais dessa situação. Pessoas teimosas vão ao excesso do desrespeito por não darem espaço para as diferenças. Então, se só existe aquela maneira ou aquele jeito, não tem negociação, tá dado, fica restrito, é intransigente. E eu tô falando de um jeito que é extremo. Então, de pronto, quando eu falo, vocês falam: não, eu não sou essa pessoa ofensiva e dura. Mas trazendo para uma reflexão de uma coisa mais cotidiana. Será que a gente às vezes não fica nesse lugar mais inflexível e convicto de uma ideia e não deixa as pessoas se aproximarem ou compartilhar? Eu acho que isso diz respeito de todos nós ainda. E aí ele fala de quanto a natureza nos fala sobre os limites. Então, enquanto natureza, a gente tem um corpo, a gente tem limites, a gente precisa comer, a gente precisa dormir. A natureza fala o tempo todo do contorno, do que a gente não pode ultrapassar, de quanto cada coisa tem um ritmo próprio, uma lei própria. Então, como a gente aprende com a natureza? E aí tem um negócio que eu acho uma das coisas mais preciosas dessa vida, que é um negocinho chamado individualidade. Estamos aqui no planeta, trabalhando a nossa evolução, buscando uma expansão de consciência, mas como cada um de nós está fazendo isso é muito próprio. Cada um de nós aqui tem suas habilidades, seus interesses, é muito próprio. Então, quando eu pego uma das belezas, das nossas qualidades, que é a individualidade, e vou ficando rígido e vou estabelecendo um jeito próprio, eu estou matando isso. E se eu estou matando a minha individualidade, eu estou fazendo um negocinho ainda mais perigoso, me distanciando do meu caminho de vida. Porque é só na minha individualidade que eu acesso esse caminho de vida. O excesso de rigidez faz com que criemos um padrão mental que influenciará os outros para que não nos tratem da mesma forma. Então vamos lá. Eu sou uma pessoa muito rígida com as pessoas. Geralmente quem é muito rígido com o outro também é rígido consigo.
geralmente, né, é de dupla via aí. Então, nessa história tão rígida, quanto eu também autorizo o outro a ser rígido comigo? Porque se eu sou o tempo todo, como é que eu vou me dar conta que, peraí, aquela pessoa também está sendo rígida comigo? É normal, é familiar. Então, por vezes a rigidez, a gente começou falando sobre a rigidez que vem do outro, mas acho que agora a gente vai para um outro lugar, que é a rigidez que vem da gente, daquela que nos impõe uma série de regras, que também mata a nossa individualidade, porque a gente tem que estar de acordo com o padrão, de acordo com a regra. Então, vamos observar essa rigidez que vem de fora do outro, mas dessa também que vem de dentro e que autoriza falas mais impositivas. Podemos provocar um sentimento de autopunição, pois estamos usando para conosco o mesmo sentimento de austeridade e dureza. Então, é muito complicada a rigidez que vem do outro. Mas, eu não sei se vocês partilham desta opinião, mais complicada ainda é a rigidez que vem da gente, porque essa dorme e acorda com a gente todos os dias e nos maltrata demais. Existem alguns adoecimentos psicológicos que parte do trabalho é ajudar a pessoa a lidar com essas vozes muito rígidas que vêm de dentro dela. Porque às vezes essas vozes vão ficando tão duras e tão severas que a pessoa vai ficando em muito sofrimento. Cuidar da autopunição é uma das coisas que aparece muito no consultório, que eu presto bastante atenção. Então, o arrependimento se associa à culpa, nascendo daí a necessidade de se redimir pelos excessos cometidos, levando à expiação. Que é isso, né? Errei? Peraí, se o outro errou, eu vou lá, digo, brigo, e quando eu erro? Aí que a coisa pode ganhar uma extensão ainda maior, porque eu posso ser mais punitivo e entrar num lugarzinho que chama culpa. Porque eu errei, e eu sou rígido, não tem lugar para o erro. O que eu vou fazer com isso? Vou entrar em expiação, vou me recriminar, vou me julgar. É aquela vozinha de dentro da nossa cabeça que vai ficando cada vez mais rígida. E aí eu vou ficando cada vez mais convicto da minha incapacidade em relação à vida ou a fazer alguma coisa. Não acho que a gente faça tudo bem. E tem várias coisas que a gente faz mais ou menos ou de um jeito ruim. Mas eu não acho que essa voz, ela venha no sentido de ajudar a gente, olha, nisso eu sou bom, nisso eu sou ruim. Na autopunição, tudo é inadequado, tudo é inoportuno, é um lugar muito mais severo e crítico. Para fazer essa distinção daquilo que eu não sou bom, já é até um lugar mais amoroso consigo, sabe? Vou dar um exemplo. Antes de ser psicóloga, eu trabalhava com recrutamento e seleção. E parte do trabalho consistia em operar sistema no computador. Eu sou meio dispersa. Então, para eu preencher determinadas coisas, era uma bagunça, né? Então, claramente, eu não sou boa nessa habilidade de formulários, de detalhes, de Excel. Mas eu não peguei isso e falei, nossa, que incapacidade minha. Conforme eu fui me vendo naquela situação, foi ficando tão mais claro para mim que a minha questão eram pessoas. Com o computador eu era muito dispersa, mas com as pessoas eu tinha um interesse de ouvir, às vezes eu lembro de detalhes. Então, mais do que se recriminar, tenhamos o cuidado de observar aonde a gente é bom, aonde a gente é mais potente, aonde a gente é mais capaz. Mas quando a gente está rígido, tudo está ruim. O indivíduo se compraz do próprio sofrimento. Então, vai punindo. Parece que um dia talvez essa expiação chegue ao fim. E arrisco dizer que talvez ela nunca chegue. E tem um conceito, ele é bem psicológico, que chama compensação.
vai falando desta rigidez. Então, o que é a compensação? Tem até uns exemplos. Por exemplo, uma pessoa que é muito afável, que é muito carinhosa, muito atenciosa, mas que assim, chega a dar até um incômodo, tamanha atenção que a pessoa dá, sabe? Será que ela está sendo atenciosa comigo? Ou ela está tentando fugir de uma tendência dela, que é a agressividade que existe dentro dela? Então, eu me assusto muito com a minha agressividade. E aí, como é que eu faço? Eu não posso lidar com isso, eu tenho que ter uma conduta certa, correta, eu vou para o extremo. Então, eu nego a minha agressividade, eu vou ser uma pessoa extremamente afável, mas não de um jeito genuíno, de um jeito rígido, de um jeito severo, como uma maneira de tentar represar aquilo que eu não gosto em mim. Uma figura muito religiosa. Alguém que é muito restrito ali, duro nos dogmas, na religião. É uma questão, é uma convicção, ou a pessoa está talvez com algumas inseguranças e ameaças de tendências que ela julga desmoralizadoras? Então, esse movimento de compensação é para ajudar a pensar também que quando a gente está muito rígido com algo, talvez a gente esteja num movimento de negação, de fuga de uma tendência nossa que nos é muito assustadora. E às vezes o assustador pode ser realmente um fantasma bem cabeludo, mas às vezes o assustador é um defeito que precisa ser cuidado e compreendido. Não necessariamente algo tão terrível assim. Por exemplo, agressividade, todos nós temos. Ideias desmoralizadoras. Todos nós, em algum momento, ficamos com raiva de alguém, pensando, mataria essa pessoa. Excesso de dominação, fragilidade. Então, talvez esses lugares de fuga, de negação, eu não sei se eles são tão feios e perigosos, mas talvez a nossa rigidez em acertar, em não falhar, e ser aquilo que o mundo espera, vai nos trazendo para o polo oposto, mas não de um jeito sincero e genuíno, de um jeito mais duro. Que a gente seja afável, mas eu tenho que encontrar a afabilidade dentro de uma maneira compatível com o que eu acredito. Tem aquelas pessoas, né, que falam tudo no diminutivo, fofinha, nanana. Pode ser que seja uma característica dela, mas será que ela não está ali também botando uma energia enorme para ser esta pessoa? E por que botar tanta energia para ser algo que não necessariamente é a gente? Por que uma pessoa que talvez seja um pouco mais direta na sua fala não pode ser alguém amorosa? Também pode ser. Então, vamos observar o nosso movimento de compensação. E a compensação vale para atos, a compensação vale para hábitos, a compensação vale para muita coisa. Uma coisa que às vezes eu vejo muito, eu vejo às vezes a compensação na comida. Então eu estou tendo que engolir uma série de coisas muito difíceis para mim, mas eu não posso ser raivosa. Feio, nessa altura, 2023, raiva, não posso. Como? Me acalmo. Mas eu não estou lidando com a minha raiva, eu estou compensando, botando ela para dentro de um jeito que reprime. Então, acho que de maneira geral a gente poderia se estender muito sobre o tema da rigidez. Mas eu achei muito relevante falar um pouquinho sobre essa história da teimosia, dessas relações onde tem sempre alguém com a razão e quando a gente tenta fazer a compensação. E, gente, no momento que a gente está, na compreensão que a gente tem algo inevitável na nossa trajetória que vai ser o erro. Ninguém está imune a ele. Estamos fazendo o melhor que a gente sabe. Ninguém propositadamente erra.
Tá todo mundo fazendo aquilo que tem convicção de que seja melhor. Pode ser errado? Pode ser errado. Mas como a gente não se torna tão rígido com a gente ou com o outro diante do erro? Porque se a gente começar a ficar muito rígido em relação ao erro, a gente deixa de tentar ou de fazer. Um dia tem uma metáfora que eu gosto, um paciente contando que a mãe dele tem um jogo de taças de cristal muito bonito, mas que está guardado no armário para não arranhar. Então as taças são muito bonitas, mas elas nunca puderam presenciar um jantar ou um compartilhamento entre as pessoas. Elas são bonitas guardadas. Vamos ter uns arranhãozinhos, mas vamos viver. Vamos negociar com a nossa rigidez se a gente está fazendo o nosso melhor. Certo? Então quero agradecer a presença de todos. Quem tiver interesse, quiser receber um passe. E agradecendo a espiritualidade, vamos fazendo uma prece para encerrar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos